O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você pode dizer novamente, esta é a canção dos 4 seres viventes. Lá nos céus eles declaram, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia! Irmãos, nós estamos muito felizes porque nós estamos avançando. É assim que a palavra de Deus nos fala, que Deus ele nos conduz em triunfo. Ele nos conduz em triunfo. Graças a Deus que nos conduz em triunfo e é para este lugar maravilhoso do chamado, para o nosso destino profético, é que nós estamos avançando. Bom, eu quero dar uns avisos rapidamente. Primeiramente, agradecer a todo mundo que foi lá e se inscreveu no nosso canal do YouTube. Aleluia, o nosso canal Novo Alvorecer Online alcançou mais de 1000 inscrições. Nós fizemos um movimento semana passada, na sexta-feira da semana passada, era por volta de 3:10 da tarde, nós tínhamos 232 inscritos no nosso canal. O nosso canal ele é bem novo, ele foi criado no dia 17 de março, muito recente. E nós então fizemos um movimento, começamos a pedir às pessoas para se inscrever. E todo mundo da igreja foi lá, pediu para os amigos, para os parentes. Muitas pessoas entraram nessa campanha conosco, outras igrejas. E nós conseguimos, na terça-feira, nós conseguimos mais de 1000 inscritos no nosso canal do YouTube. Glória a Deus por isso. Se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá. Se inscreva, o nosso canal é Novo Alvorecer Online. Você vai lá, se inscreve, acione o sininho. Entra nos nossos vídeos, nós temos aí 21 vídeos já colocados lá e tem culto como este de domingo, né? Nós temos, ontem foi postado o vídeo da ministração do pastor Ronaldo Júnior de domingo passado, especial para o Dia das Mães. Nós temos dentro do nosso canal nós temos ainda uma outra parte que é dos conectados e ontem os conectados falaram sobre chega de guerra, chega de bobeira. Coloque paz na sua guerra interior. Se você não assistiu, vale a pena você assistir. É um vídeo curto, mas com uma mensagem poderosa. E nós temos todas as terças-feiras a Escola da Fé. Você vai crescer muito em fé. Vale a pena se matricular na Escola da Fé todas as terças-feiras, 8h da noite. Nessa terça agora, o pastor Ezequiel vai trazer uma mensagem que fala sobre o socorro, que o socorro vem do alto. Ele vai encher o seu tanque lá de esperança e de fé. Então vale a pena você vir conosco, tá bom? Nós temos ainda nas quintas-feiras uma live aqui na igreja, pelo Facebook, pelo Instagram, que é na sala de casa. É um bate-papo super descontraído com pastores, com líderes aqui da nossa igreja. E nós falamos de diversos assuntos. Já falamos sobre empreendedorismo, já falamos sobre namoro. Essa de quinta-feira está aí, nós falamos sobre quer namorar comigo. Como escolher um namorado, uma namorada, não para passar um período ou para suprir uma carência, mas é um investimento para a vida toda. E nós demos lá em torno de 12 dicas para você encontrar um homem e uma mulher de Deus que vai abençoar a sua vida. Nessa quinta-feira agora nós vamos falar sobre ciúmes. Você conhece aquela pessoa que é ciumenta, aquele cara que tudo ele tem ciúmes, ele fala que o ciúme é bom. O ciúme é bom? O ciúme é ruim? Qual que é o seu nível de ciúme? Nós queremos abençoar a sua vida, esclarecendo a respeito dos ciúmes. Nós teremos aqui um time forte para te ajudar. E você naquela interação na live, falando com a gente no chat. Tá bom? Dei todos os avisos. Semana que vem nós temos uma surpresa. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, quando nós vamos começar a transmitir via YouTube? E hoje nós já estamos fazendo um teste ali atrás. É uma transmissão privada, não está aberto ao público, mas nós já estamos amolando o machado, ajustando, para que, quem sabe, semana que vem, nós já não façamos a nossa primeira transmissão dos nossos cultos via YouTube também. Então, você que está no Facebook e ainda não nos segue no Instagram, eu gostaria que você fizesse isso, fosse lá no Instagram quando terminar, Novo Alvorecer BH, nos siga lá. Você que é do Instagram e ainda não está na nossa página do Facebook, o nosso Facebook é Igreja Batista Novo Alvorecer. E vocês que ainda não fazem parte do Instagram dos Conectados,
entre lá nos Conectados NA, e nos siga, tá bom? Tem tantas páginas importantes da nossa igreja nascendo aí no Instagram, que é muito legal. Tem o Expressarte, que é do grupo de dança, um dos grupos de dança aqui da nossa igreja. Vale a pena também você procurar lá o Expressarte e nos seguir, tá bom? Bom, dado aí todos os avisos, nós queremos neste momento nos preparar para receber a palavra. Você está pronto para receber uma porção da palavra? Essa palavra que é mais doce que o mel, a palavra diz que esta palavra ela é poderosa para transformar vidas. Vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a Deus para falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, nós estamos, ó Pai, aqui diante do Senhor. Ó Pai, o nosso desejo é que esta palavra, ó Deus, nos desafie. Ó Pai, que esta palavra gere em nós, ó Deus, uma mudança. Ó Deus, que esta palavra, ó Pai, seja o plumo. Ó Pai, seja, Senhor, ó Deus, o padrão. Ó Pai, que essa palavra seja, Senhor, ó Deus, a luz do nosso caminho. Assim como diz em Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos, que assim seja essa palavra dentro de nós, ó Pai, e ao nosso redor. Ó Pai, nos transforme pelo poder da tua palavra, sara-nos pelo poder da tua palavra. Senhor, ó Deus, crie caminhos. Ó Pai, Senhor, ó Deus, nos indique a direção através da tua santa palavra. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A mensagem nessa noite é realinhamento, novas perspectivas. Realinhamento, novas perspectivas. É necessário que em tempos nós façamos uma aferição. Assim como algo está errado e nós nos sentimos muitas vezes um pouco mais cansados, abatidos, ou então nos sentimos mais pressionados e a primeira coisa que o médico faz é aferir a nossa pressão e a nossa temperatura. Também é necessário que tempos em tempos nós recorramos, não é, todo este ensinamento da palavra e nós façamos então um realinhamento para o nosso destino profético. Deus, ele tem grandes pensamentos ao seu respeito. De repente você está aí pensando, levando uma vida ainda um pouco pequena, aí levando uma vida desmotivada, ainda não vivendo, mas existindo. Nessa noite você precisa se realinhar com as expectativas dos céus. Essa é uma boa palavra. Você precisa se realinhar com as expectativas dos céus. Há uma canção que nós cantamos: não tenho mais tempo para perder. Não temos mais tempo para perder com situações que nos colocam para baixo, porque Ele nos ama. Está no momento de nós irmos lá e ajustarmos dentro de nós o nosso caminho. É necessário que nós voltemos para o caminho da salvação. A palavra de Deus diz: este é o caminho, andai nele. E nós queremos retomar a nossa trajetória. Bom, o texto que nós vamos usar nessa noite é um texto maravilhoso que está lá em Isaías capítulo 35, de 1 a 10. Se você está aí com a sua Bíblia digital, você deve estar acompanhando nela. Então eu sugiro que você pegue aí uma Bíblia de papel mesmo, ou então um outro tablet, um outro celular, para você acompanhar aí o texto bíblico. Nós vamos ler bastante a Bíblia e você vai ser empoderado através dessa palavra. Tá bom? Vai lá, pode pegar a Bíblia, estou te esperando, não tem problema. Glória a Deus. Aleluia. Isaías capítulo 35, de 1 a 10. Isaías capítulo 35, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: o deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. Irromperá as flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as suas mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes.
Sejam strongs, sejam fortes, não temam, seu Deus virá, e Ele virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. A areia abrasadora do deserto se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes mudarão, e ali haverá uma grande estrada, olha isso, e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho, os insensatos não o tomarão. Entrarão em Sião com cânticos de alegria, duradoura alegria coroará suas cabeças. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Essa palavra de Isaías é uma palavra poderosa. Deixe essa palavra grifada para você depois voltar nesse texto e ler em voz alta e ministrar sobre a sua vida. Isaías profetizou que Deus faria um novo caminho. Há uma canção que nós cantamos aqui que Ele faz um caminho no deserto. Lembra dessa canção? Caminho em meio ao deserto, o Deus de milagres, luz na escuridão, este é o meu Deus. Essa é uma boa canção para cantar. A palavra diz que o deserto e a terra ressequida se regozijarão. Nós temos um jargão cristão que é sobre a questão do deserto. As pessoas gostam de falar assim, e os crentes, muitos falam: Senhor, me tira do deserto. Eu estou no deserto, estou caminhando no deserto, Deus me tira do deserto, estou passando pelo deserto. Mas Deus nessa noite, Ele quer fazer algo diferente. O desejo de Deus não é de tirar do deserto. O desejo de Deus é de transformar o deserto enquanto você está lá. Aperte os cintos, porque nós vamos decolar nessa noite. O desejo de Deus é que a sua presença ali no deserto transforme toda a ambiência ao redor. Deus não te chamou para você ser termômetro. Como que o termômetro trabalha? O termômetro trabalha aferindo a temperatura. Então uma pessoa está um pouco quente, a minha filha, a Cloela, está um pouco quente, a gente pega o termômetro e coloca lá, e a gente fica esperando, e aí de repente toca um sinal, e quando nós vamos lá aferir a temperatura, aparece lá 37 graus e meio, 36,8, 38 de febre. Hoje em dia é muito comum nós chegarmos nas empresas e nós temos as nossas temperaturas, aferidas por um aparelho digital. Deus não nos chamou para nós ficarmos olhando as circunstâncias ao nosso redor e falando: realmente está ruim, realmente não tem saída, realmente eu não sei o que vai acontecer. Não! Deus nos chamou para trabalharmos como um termostato. Você sabe o que é um termostato? O termostato, ele não trabalha medindo a temperatura, mas ele trabalha transformando a temperatura. Então tem uma câmera, e dentro dessa câmera tem lá um aparelho, um termostato. Então ele mede qual é a temperatura do ambiente, e ele fala assim: a temperatura aqui está muito alta, está na hora de eu trabalhar. E ele se aciona, e ele vai abaixando a temperatura até a temperatura necessária. Você não foi chamado para olhar ao seu redor e concordar com o mundo. Você não foi chamado para olhar ao seu redor, abaixar a cabeça e achar que não existe mais o que fazer. Você foi chamado para manifestar o poder de Deus através de você e mudar a temperatura do mundo. Aleluia! No livro de Atos, quando os discípulos chegaram então em Antioquia, a sua fama, aqueles que eram no caminho, já tinham chegado antes deles. E aí então as pessoas disseram: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram até nós. Você é aquele que foi chamado para transtornar o mundo. Nós somos, irmãos, aqueles que têm as boas notícias. Nós estamos aí entrando nas redes sociais, nos jornais, nas mídias e acompanhando, e a quantidade de má notícia é infinita. Tem de tudo quanto é jeito.
de trás para frente, frente para trás. Tem gente que existe para o dia inteiro ficar propagando umas notícias. Mas Deus levantou um povo diferente. Deus levantou um povo que foi chamado para pregoar as boas notícias. Se você foi chamado para pregoar as boas notícias, levante a sua mão e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, nós temos irmãos assistindo aqui ao vivo. E eles estão aqui testemunhando desse chamado. Eu quero acender o seu coração. Eu quero acender o seu coração nessa noite. Você precisa se aquecer com o fogo do Espírito Santo. Aleluia. O Arley, por favor, providencie para mim um copo d'água aqui, porque a temperatura aqui já subiu bastante. Aleluia. Eu coloquei uma frase aqui e eu quero lê-la para você. Há tantas mudanças acontecendo no mundo e poucas mudanças acontecendo dentro de nós. O correto seria exatamente o contrário. Pega aí a visão. Eu vou repetir para você. Olha só essa frase. Há tantas mudanças acontecendo no mundo, ao nosso redor, porém há poucas mudanças acontecendo dentro de nós. O correto seria exatamente o contrário. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, e na medida que ele vai caminhando, que ele vai entrando, que ele vai aproximando da luz, a sua vereda vai iluminando, 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 como o sol das 6 da manhã, às 7 da manhã, às 8 da manhã, às 9 da manhã, às 10 da manhã, às 11 da manhã, e ao meio-dia até se tornar um dia perfeito. O mundo pode estar afundado em densas trevas, mas eu quero te dizer que você foi chamado para ser luz. Uou! Se você quiser ouvir uma palavra de esperança, na sua etimologia, eu quero te convidar a assistir as 2 ministrações que nós temos no YouTube sobre o poder da esperança e a palavra da pastora Kátia sobre a esperança. Você vai ser muito abençoado. Mas nessa noite você vai ouvir uma palavra que vai te confrontar, uma palavra que vai te acender, uma palavra que vai transtornar as estruturas do seu coração. É necessário que haja um realinhamento. Quem está aqui comigo diz amém. Uou! É necessário que haja um realinhamento. Talvez nesses 60 dias você estava ali caminhando e você estava com aquela expectativa: o que vai acontecer? Como vai ser? Vamos ficar trancados dentro de casa, em isolamento? Será que esse vírus vai vir varrendo? Como é que vai ser? Bom, parece que já não tem tanta mudança para acontecer, já está estabelecido. A pandemia já está estabelecida. O que vai fazer a diferença é como nós vamos reagir a este momento. Aleluia, eu quero falar nisso mais para frente um pouco. Tempos extremos manifestam o que tem dentro de nós. São nesses tempos, irmãos, de verdadeiros desafios. São nestes tempos extremos, difíceis, onde reina a instabilidade, a incerteza no mundo, onde pessoas estão perdendo a vida, se entregando aí, tanto a bebida, onde as pessoas estão desalentadas, é que nós devemos manifestar aquilo que está dentro de nós. Árvores com raízes superficiais são facilmente arrancadas. A palavra de Deus já diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, o amor de muitos esfriariam. As árvores que estão plantadas com as suas raízes de forma superficiais, com essa tempestade, elas estão sendo arrancadas facilmente. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que foram plantados na casa do Senhor florescerão. Enquanto o vento está batendo e arrancando tantas pessoas do lugar, existem aqueles que foram declarados que irão florescer em todas as estações. Não importa se é verão, se é outono, se é inverno, se é primavera, Deus te chamou para apresentar a Ele frutos. Lê João 15. É uma boa palavra. João capítulo 15 vai dizer que o nome de Deus é glorificado quando nós damos muitos frutos. A crise moral que antes nos incomodava tanto praticamente acabou. Quantos de nós estamos torcendo para adultérios em novela, para criminosos em filmes e séries? Quantos de nós estamos torcendo para o mal? É necessário um realinhamento espiritual.
Nessa noite Deus me chamou para ser uma voz profética aqui neste lugar. Essa palavra vai continuar ecoando pela internet e ela vai ficar anos lá, ecoando um realinhamento profético nos nossos dias. Deus está sacudindo a sua igreja, Deus está sacudindo o seu povo, Deus está procurando os homens e mulheres que farão a diferença em tempos extremos, em lugares extremos. Nós começamos essa palavra falando sobre uma nova vegetação em meio ao deserto. Aleluia! Espero que você não tenha saído da nossa transmissão. Todas as vezes que o homem pensa em se afastar de Deus, Satanás já coloca um bote pronto para isso. Todas as vezes que o homem pensa em se esfriar, parece que a cena já está pronta. Todas as vezes que fraquejamos no nosso interior e deixamos que as circunstâncias berrem mais alto, Satanás já deixou um bote pronto para nós escaparmos da vontade de Deus. Mas nessa noite eu profetizo sobre a sua vida que é tempo de reposicionar, tempo de recomeço, tempo de uma nova manifestação de Deus na sua vida como nunca antes. É tempo de aferir e realinhar as expectativas. Se você tem dúvida de como fazê-lo, eu quero te sugerir a utilizar a palavra de Deus, a ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós estamos todos os dias declarando, tanto nas redes sociais quanto nos nossos grupos de WhatsApp, palavras poderosíssimas para transformar e te ajudar nessa jornada. Eu quero dizer que você não está sozinho nessa jornada. Por mais que você esteja isolado em casa e tendo pouco acesso às pessoas, a palavra de Deus continua a jorrar, as bênçãos de Deus continuam a jorrar dos céus. A palavra de Deus diz que os céus estão abertos, a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado, a palavra de Deus diz que é tempo da manifestação do poder de Deus. Aleluia! Aleluia! Quando eu li Apocalipse, lá no comecinho de Apocalipse, vi um impasse nos céus e na terra, que não havia aquele que era digno de abrir o último selo, e ninguém poderia fazer um impasse nos céus, na terra. E quem poderia? E João falava que eu chorava muito porque não foi encontrado nos céus e na terra alguém que seria digno de abrir o selo. Esse que se manifesta o Cordeiro de Deus, aquele que foi preparado e imolado antes mesmo da fundação do mundo. Não ache que o coronavírus pegou Deus de surpresa. O seu plano continua perfeito do começo ao final. A palavra de Deus fala no Salmo de 139 que todos os seus dias já estavam escritos. Antes de você nascer, Ele te viu e Ele te plantou exatamente nesta era, nesta família, nessa cidade, nesta igreja, para o seu destino profético. Uou! Eu não sei você, mas isso me atemoriza tanto. Mas diante da minha capacidade pequena, eu falo, eis-me aqui, Senhor. Diante de impasses como este, nós vamos ficar em isolamento, nós vamos aguardar então uma vacina. O que vai acontecer? Eu quero te dizer que o Cordeiro de Deus se manifesta. Ele está se manifestando. Deus continua salvando vidas. Deus continua resgatando o perdido. Deus continua levando salvação através do seu povo. A igreja apostólica de Cristo continua marchando de maneira triunfal nessa terra. Eu tenho recebido testemunhos a respeito disso. Se você não pode, se os anjos não podem, se os 4 seres viventes não puderam, se os querubins e os serafins não foram dignos, se na terra ninguém foi encontrado, eu quero te dizer que Ele pode e Ele está fazendo. Aleluia. Deus espera de nós um posicionamento. Em tempos de crises, em tempos extremos, as pessoas tendem a se esconder. Quando a pessoa não sabe o que fazer, normalmente ela se esconde. Lá no exército onde eu servi, nós gostamos de falar que a pessoa ela se esconde atrás da moita, vira um moita.
fica escondido, espiando, para saber o que vai acontecer, para ver o que ela vai fazer. Mas Deus, em tempos extremos, Deus sempre traz pessoas que fazem, que se manifestam. Há uma palavra declarada sobre nós lá em Gênesis, capítulo 1, 26 e 27, quando Deus fez o homem, ele fala a respeito de governar. Homem e mulher os fez. E ele ordenou, cresçam, multipliquem, governem sobre os animais, governem sobre a terra, governem. E essa palavra continua ecoando sobre nós. Há sobre nós uma chave poderosa. Jesus disse, eis que coloco em vossas mãos as chaves dos céus e da terra, e tudo aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que vocês desligarem no céu será desligado na terra. Você precisa entender que toda a realidade é paralela. Não é a terra que governa os céus, mas é os céus que governam a terra. Está na hora de nós, aqui neste lugar, começarmos a clamar a oração que Jesus nos ensinou. Senhor, que seja feita, ó Pai, a Tua vontade, e que venha, Senhor, o Teu reino, ó Pai, da maneira tal que Ele seja aqui feito na terra, assim como é feito nos céus. Os céus governam a terra. Meu Deus, há tanto poder aqui neste lugar. Há uma atmosfera poderosa aqui neste lugar. Aleluia. Em Salmo capítulo 2, versículo 4, Deus, Ele ri e zomba dos seus inimigos. Há pessoas achando que podem encurralar Deus. Há pessoas achando que os seus problemas estão encurralando Deus e colocando Deus em xeque. A palavra de Deus fala que Deus, Ele olha para os seus adversários e Ele ri dos seus inimigos. Com o sopro de sua boca Ele destruirá todo o mal. Aleluia. Isso me traz sossego e alívio. A palavra de Deus diz que dos altos céus Ele governa todas as coisas. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu sou entronizado nos céus e na terra. Ele é aquele quem destrói o carro no fogo. Ele quebra a flecha do valente. Ele é aquele que despedaça os carros. Ele é aquele que governa. Ele é o nosso Deus. Em Salmos 2, 8, Ele nos faz um convite. Ele diz, Ele nos fala de suas pretensões e nos faz um convite. Ele diz assim, pede-me e darei as nações por herança. Eu vou repetir. Em Salmos 2, 8, ele diz, pede-me e vos darei as nações por herança. Nós temos orado e pedido ao Senhor solução e cura sobre a nação brasileira. Há um clamor, há um movimento gerado nos céus, correspondente na terra, a respeito de um novo tempo de governo no Brasil, neste país. Nós temos pedido tanto, e eu não quero dizer que esse governo é de direita, de esquerda, do centro. Esse governo, ele parte da igreja. Ele parte de uma palavra que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, clamar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós estamos, irmãos, com a chave nas mãos. Há um tempo, há uma estação que nós estamos vivendo que ninguém programou, mas nos céus continua valendo as mesmas regras. Aleluia. Aleluia. Pede-me e darei as nações por herança. Este ano nós escolhemos o tema da igreja, que é o ano de amar. E nós então decidimos amar. Porque amar é uma decisão. Não é amar simplesmente os nossos familiares, aquelas pessoas que temos as expectativas alinhadas, que temos os mesmos gostos, que fazem parte do nosso mesmo grupo, mas nós fomos chamados para muito mais do que isso. Jesus diz que nós devemos amar aqueles que nos perseguem. Jesus nos chamou para amarmos a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, a nossa alma. Algo que nós precisamos mudar dentro de nós. O ano de amar, o governo e pedir às nações por herança, passa pelo ano de amar.
Nós resolvemos atingir esse bairro, não apenas com uma palavra de salvação, mas principalmente com o amor de Deus. E o isolamento não coloca essa orientação dos céus em stand-by. Os céus não está em stand-by, o nosso cristianismo não está em stand-by, a nossa fé não está em isolamento, os céus não estão em isolamento, Deus não está em isolamento. Nós estamos aqui agora para você ter certeza disso. Nós estamos avançando e avançando muito. Talvez quando nós voltarmos com os nossos cultos presenciais, você vai encontrar nessa igreja um monte de mudança. Nós estamos fazendo uma série de obras na igreja. Você vai encontrar coisas diferentes, mas as principais transformações e mudanças não estão acontecendo do lado de fora ou simplesmente nas tecnologias que nós estamos sendo empurrados para fazer. Mas as principais mudanças estão acontecendo aqui, agora, dentro de nós, aí dentro da sua casa. Há tanto poder nessas palavras que elas podem te transformar hoje mesmo. Uou! Será que eu posso ouvir um amém aqui? 2 pessoas. Será que eu posso ouvir um amém aí dentro da sua casa? Aleluia! Glória a Deus. A igreja avança, a igreja governa, a igreja tem a resposta, a igreja tem a chave, a igreja está na ofensiva. Quando Deus, Ele pensou na igreja e Jesus Cristo veio para inaugurar este tempo, para determinar este tempo, foi quando, em um diálogo com os discípulos, Ele perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Então Pedro, ele toma a frente e diz: você é o Cristo, o Rei ungido, o Filho do Deus vivo. E então Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi nem homem, nem mulher, não foi carne, nem sangue que te revelou isso, mas quem te revelou isso foi o Espírito Santo. E sobre esta palavra eu vou construir a minha igreja. Ele está construindo a igreja dele, ele está construindo a sua eclesia, ele está avançando sobre os tempos. Nós estamos em 2020, nós entramos nessa era, a igreja já estava avançando, nós vamos embora deste mundo, a igreja vai continuar avançando até Maranata, até quando ele voltar. Entenda que Maranata não quer dizer eu ir para o céu, mas Maranata quer dizer, ora vem Senhor Jesus, é trazer os céus à terra. Aleluia, meu Deus, glória a Deus por isso. Então Jesus continuou dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Irmãos, há pessoas achando que o coronavírus está avançando. Quem está avançando é a igreja de Cristo. Acharam que fechar os nossos templos seriam o resultado, a saída. Acharam que fechar os nossos templos calariam a igreja. E hoje, dentro de casa a casa, neste momento, as redes sociais estão com centenas e milhares e milhões de igrejas realizando cultos dentro dos próprios lares. Uou! Há tanta live para você assistir que você nem sabe mais qual que você assiste. Que bom que você está aqui conosco, na nossa família espiritual, glória a Deus, ouvindo essa palavra. Nós estamos avançando. Você precisa entender que em todos os tempos, em todas as eras, em todas as circunstâncias, em tempos extremos ou não, a igreja está numa ofensiva. Não se pode calar a igreja de Cristo. Aquela pedra que se partiu da montanha de maneira milagrosa e veio rolando e destruindo tudo, derrubou a estátua de Nabucodonosor, é essa pedra que nós estamos firmados. Eu tenho tanta convicção disso, como eu estou vendo essa câmera e a certeza que essa mensagem está chegando aí na sua casa. A igreja foi ordenada a derrubar as portas do inferno. Se você anda retraído com medo das trevas, eu quero te dizer que Deus te fez luz. E não importa quão seja as trevas, basta uma fagulha de um fogo de um palito de fósforo para destruir as trevas ao redor. Você é um verdadeiro lança-chamas. A palavra de Deus diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Não importa qual é o nome da potestade, do principado, do demônio, não importa quem é que seja, o nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome.
O nome de Jesus está acima de todo nome. Aleluia! Glória a Deus por isso. É por isso que você não pode se esconder. Atenção redes, atenção ministérios, atenção líderes, vocês não podem se esconder. Atenção igreja de Cristo, você que está me ouvindo, faz parte dessa família espiritual ou não, você está na igreja ou não, desviado, eu não sei qual é o seu status da sua vida espiritual, isso não me interessa. Eu quero dizer que Deus está falando para você dessa noite, você não pode se esconder. Não existe um lugar sequer seguro longe de Deus. Aleluia! Aleluia! Não podemos negar a nossa vocação. Não podemos renegar o motivo para o que fomos chamados. Esse chamado esquenta, aquece o meu coração, me incendeia. Me incendeia, irmãos. Eu tenho dedicado, imprimido tanto tempo e energia nisso. E quanto mais eu faço, mais Deus me habilita e me capacita. Assim tem sido com pessoas aqui dentro, aqui neste lugar. Há 2 meses atrás, nós nem sabíamos por onde começar. A gente nem tinha uma ideia do que era fazer uma transmissão ao vivo. Hoje nós estamos atingindo milhares de pessoas com esta palavra poderosa. Nós não podemos negar o nosso chamado. Se tem uma pessoa aí do seu lado, fala com ela, você não pode negar o seu chamado. Ela é mais forte do que você. Fala com essa pessoa que está do seu lado, você não pode negar o seu chamado. Esse chamado é muito mais poderoso que você. Não ousa fazer isso. Não se coloca uma lamparina debaixo de uma cama. Deus está incendiando as nossas igrejas. É 6 horas, 6:30, 7 horas. E a gente olha lá em cima, lá nas redes sociais, e o Facebook começa a apontar uma transmissão ao vivo, o Instagram também, o YouTube também. Existem sarças acesas no nosso tempo, indicando quem é o Deus dos deuses. Aleluia! Não perca o seu tempo, é hora de você subir o seu monte, meu filho. É hora de você deixar o medo de lado e passar a subir o monte, onde essa sarça queima. Deus fez de nós sarças vivas. Deus nos colocou no alto do Santa Cruz para sinalizar o caminho da salvação que tirará milhares e milhões deste bairro das trevas, da escravidão do Egito. Aleluia! Eu acredito tanto nisso que eu estou disposto a dar minha vida por essa verdade. Eu tenho dedicado os melhores anos da minha vida neste ministério. E farei isso enquanto Deus me der força e energia. Não porque meu pai é o pastor da igreja, não por causa da irmã Wanda, mas por causa da convicção do chamado que há dentro de mim. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não cuidar das ovelhas de Jesus. Ai de mim se eu anunciar que há uma vida para aquele que está caminhando para a morte. Assim é comigo e com você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero ler um texto sobre você a seu respeito. Diz assim a palavra de Deus: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você pode colocar a mão sobre o seu coração. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas notícias aos pobres. Oh Deus! Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado e anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da boa vontade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Você foi ungido para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas. Essas pessoas serão chamadas de carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros.
renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Olha que palavra maravilhosa. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Eu quero profetizar isso sobre sua vida. Recebe aí. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e no que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá uma porção de dupla honra. E ao invés de humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, digo, amo a justiça e odeio o roubo e toda sua maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo do Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com vestes de salvação e sobre mim impôs um manto de justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Eu li Isaías 61, de 1 a 10. Ele nos ungiu. Ele nos ungiu. Ele te ungiu. Nessa noite o Senhor está tocando trombeta aqui neste lugar. Estamos ordenados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Ele fez no passado, Ele está fazendo hoje e Ele fará para sempre. Ele era, Ele é e Ele sempre será. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. A Ele seja dada a honra, a glória, o louvor e o poder pelos séculos dos séculos. Talvez você possa estar pensando que o seu tempo passou. Talvez você está se orgulhando num passado que você viveu de grandes realizações na presença. Eu quero te dizer que a nossa vida com Deus não vale aquilo que você fez. A vida cristã não é um museu, onde nós vamos lá para ficar olhando coisas do passado. A vida cristã ela é feita no dia a dia. Todos os dias um milagre. Talvez neste tempo, hoje, essa palavra está queimando tanto no seu coração. Deus está te tirando do meio do povo e te trazendo para uma grande obra, assim como Ele fez com grandes homens. Deus ele tem um ótimo senso de humor. Ele tira Moisés de dentro da casa dos príncipes do Egito, para libertar o povo dele para sempre. Deus ele pega Gideão, que estava lá com medo, escondido, e faz de Gideão um grande general, que levanta 300 homens para vencer uma batalha. Ele pega Jesus, que nasce, tem um hiato na sua história, a gente não sabe o que aconteceu, dali da sua fase de adolescência até os 30 anos, mas que ele vem e aparece e ele transtorna a história para sempre. Deus nessa noite ele está te tirando a moita. Nós vamos cantar aqui uma canção, enquanto essa palavra ela ainda entra no seu coração, enquanto essa palavra ainda está fazendo efeito dentro de você. Nós queremos profeticamente declarar um novo tempo e uma nova estação. Deus nessa noite está descortinando diante dos seus olhos o seu futuro profético. Deus nessa noite está colocando para você aquilo que Ele tem, aquilo que Ele quer. Semana que passou eu convoquei todas as redes da igreja. Nós precisamos fazer coisas porque as redes pararam. Rede Strongs, Mulheres Mais, Rede Loves, Rede Infantil, Rede da Juventude está fazendo, graças a Deus, Rede de Ensino. Nós estamos aí questionando. Vocês estão sendo provocados
eu sei. Esse é o meu papel, é tirar vocês deste lugar de conforto. O reino dos céus não é um lugar de conforto. Se prepare para ser esticado. Lugares desconfortáveis, lugares extremos são lugares que acontecem grandes milagres. Grandes milagres. Deus está fazendo. Você pode não estar vendo, mas Ele diz assim, no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, Ele diz que eu estou fazendo algo novo, vocês não estão vendo. Eu sou aquele que abre um caminho no meio do deserto. Eu faço nascer um manancial no meio do ermo. Presta atenção nisso. O que Israel fez para transformar os desertos de sua cidade, do seu país, foi exatamente um processo, uma tecnologia de trazer água, colocar água nas regiões áridas. Aqui no Brasil, no Nordeste, nós estamos fazendo a transposição do Rio São Francisco. Por quê? Porque onde que o rio passa gera vida. A água muda a vegetação. Aleluia. Este é o princípio. Aquilo que Israel fez, aquilo que o Brasil está fazendo de levar água, é aquilo que está na palavra de Deus. Existe um rio que corre do trono de Deus, da morada do Altíssimo. Este rio alegra a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. Há um rio correndo aqui neste lugar e passando aí pela sua casa, pela sua vida, mudando a ambiência, mudando a atmosfera, abaixando a temperatura, trazendo luz e realidade para as coisas de Deus. Está na hora de você tirar os óculos do mundo, das mídias, e colocar os óculos de Deus e passe a enxergar como é que Deus enxerga. Cadê aquela banda bonita? Pode vir cá. Nós vamos cantar uma canção enquanto nós estamos sendo tratados por esta palavra. Nós vamos tocar trombeta aqui neste lugar, irmãos. Eu convoquei pastores, eu convoquei líderes hoje para um tempo de oração aqui neste lugar. E eu quero te convidar para um tempo de oração aí na sua casa. É tempo de se levantar do sofá e assumir a sua posição de sacerdote, de profeta. É tempo de nós avançarmos em ofensiva.